Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Nova Era da Marcenaria Moderna. Esse programa, ele foi criado para você, pensando em você, que já é marceneiro, que é profissional do segmento de marcenaria moderna, ou mesmo você que quer empreender nesse segmento, que é um segmento altamente atraente, porque proporciona faturamento rápido, constante e que gera alta lucratividade e que vem se tornando uma excelente opção para quem quer empreender, ter a geração do autoemprego, geração da renda própria, enfim. Eu sou Robert Coriolano, eu sou empreendedor, eu sou empresário do segmento de marcenaria moderna e já estou nesse segmento há muitos anos. Já são muitos anos aí trilhando esses caminhos da marcenaria moderna. E todos esses anos me proporcionou muita experiência, são muitos exemplos. E tudo isso foi transformado em conhecimento. E esse conhecimento me permitiu criar uma metodologia simples e eficaz de como te ensinar a faturar 60k por mês com móveis planejados, mesmo começando do zero e sem marcenaria. Pois foi assim que eu comecei. Eu comecei sem investimento, comecei sem marcenaria, sem conhecer esse segmento, onde tive que ir atrás de uma série de respostas para as muitas dúvidas que eu tinha sobre esse segmento. Consegui, obtive essas respostas, entrei nesse desafio e obtive sucesso. E hoje eu estou aqui para compartilhar toda essa experiência, todo esse conhecimento com você que quer também chegar a esses níveis de faturamento de 60k por mês com móveis planejados. O objetivo desse programa sempre será trazer para cá temas que são extremamente relevantes para esse segmento, temas que poderão contribuir para você, para o seu crescimento profissional e para você que quer captar mais clientes, aumentar os seus níveis de faturamento. Esse sempre será o propósito do nosso programa aqui. E hoje o tema será entrega. O que fazer, o que não fazer, qual a importância, quais os pontos que você deve observar. Na entrega, na realidade, ela começa a partir da venda. Mas eu perguntaria a você, qual é, na sua opinião, qual a sua primeira preocupação com relação à entrega? O que você faz realmente de primeiro? No que você realmente pensa de primeiro para poder fazer uma entrega realmente perfeita? Qual é a sua maior preocupação? Eu sempre tive uma preocupação muito grande em relação à questão dos prazos, né? Os prazos de entrega. Por quê? Prazo de entrega é sempre uma discussão muito grande entre os marceneiros, entre os profissionais desse segmento e os clientes. Em determinado momento, logo no início, isso foi realmente bem no início dessa minha carreira nesse segmento de marcenaria moderna, eu estava fechei na realidade um contrato com uma cliente e ela era professora, assim como eu. E aí a gente conversando, professora para lá, professor para cá, enfim, criamos ali uma conexão, como eu sempre chamo, a atenção que nada é disperso, tudo é conectável nesse segmento e tudo é conectável quando a gente fala de vendas. Porque eu sempre digo que a venda, ela é uma consequência de uma série de ações, de ferramentas que você utiliza, de estratégias que você utiliza para chegar até o seu objetivo final, que é vender. Então, a gente não consegue falar de pontos distintos, nada é desconexo, tudo tem a ver com tudo, né? Então, quando eu falo aqui de entrega, ela tem a ver com venda também, porque
eu sempre digo, para mim, na minha opinião, a venda nunca se encerra. A venda, para mim, ela é eterna. E por que que eu digo isso? Porque existe depois, né? E eu já falei sobre isso aqui também. Existe depois um pós-venda. Ou você, depois que fez a entrega do seu produto, terminou ali a sua montagem, você simplesmente some da vida do seu cliente, você some da frente dele? Entendeu? Então, assim, a venda, ela tem início, tem meio, mas para mim não tem fim. Curioso isso, né? Essa maneira de pensar, essa forma de realmente pensar e de encarar uma venda. Ela para mim não tem fim, porque eu sempre vou procurar ali estabelecer uma relação de conexão, uma relação de proximidade com o meu cliente. E eu estava, né, fazendo, já tinha feito essa venda e, como eu disse, estava para lá, para cá, e professor para lá, professor para cá. Como eu criei essa relação, essa conexão com a cliente, na hora de dar o prazo, eu dei o prazo normal para ela. O prazo normal que eu sempre, normalmente trabalho, né? E aí peguei e dei o prazo para ela, era uma cozinha e tinha também um painel de sala, tinha uma bancada na sala, e tinha mais uma outra, tipo um aparador, né, no dormitório dela e mais um painel no dormitório também. Então tinha bastante itens e eu dei o prazo para ela de 30 dias corridos. Porque mesmo no início, mas eu já tinha outras coisas para fazer também. E aí dei para ela o prazo de 30 dias corridos. Mas, considerando o fato dela ser uma colega, né, de trabalho, ela era professora assim como eu falei para ela assim, e eu percebi que a senhora, eu dizendo com ela, percebi que a senhora está com uma pressa muito grande, a senhora tem urgência, né, na montagem desses seus móveis. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o máximo para eu conseguir reduzir esse prazo de entrega para a senhora. Mas quando? Qual é o prazo que o senhor vai me dar? Aí eu falei, bom, eu vou tentar, né? Vou tentar fazer tudo para entregar até o dia 15. Era no início do mês e eu falei, eu vou fazer o máximo, todo o possível para lhe entregar até o dia 15. Ainda coloquei, né, uma data. E assim foi, tudo bem. Estabeleci esse prazo para ela, um prazo especial, uma condição realmente especial para ela. E fiquei trabalhando nesse projeto dela, assim como nos demais também. E quando chegou exatamente no dia 15, ela me ligou. Ela fez a ligação, e seu Robert, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus e tal, enfim. Ela falou, que horas o senhor vai me entregar os meus móveis hoje? Né? E isso já era no iniciozinho da tarde. Eu falei, bom, eu estou me programando aqui, estou finalizando, né, o seu projeto, eu estou me programando para amanhã de manhã, eu já lhe fazer a entrega e iniciarmos já a montagem. Aí ela disse para mim assim, mas não existe amanhã. Eu falei, como não? Existe sim, amanhã é sexta-feira. Ela falou, não existe amanhã, porque amanhã já é dia 16. E o senhor me disse que o senhor iria me entregar no dia 15. Aí eu falei, bom, eu realmente falei que eu iria fazer o máximo para entregar a senhora, né? Num prazo antecipado. E realmente eu lembro, eu falei sobre o dia 15. Pois é, então não existe amanhã, a entrega é hoje. Mas veja bem, eu estou só finalizando, eu já lhe entrego amanhã, né, que ainda está totalmente dentro do prazo, e já inicia a montagem. Não existe amanhã, o senhor falou dia 15. Eu falei, então tá bom. Então pode ficar tranquila que eu vou lhe entregar hoje. Não foi isso que eu disse que eu iria lhe entregar hoje? Beleza. E aí eu peguei, né, corri lá com o meu pessoal, metendo ficha, e depois nós contratamos o frete e levamos o projeto, né, o material para a casa da cliente. Chegando lá, era um prédio. Aí começamos a descarregar por volta das 16h30, terminamos, já era mais de 17 horas, já era 17h30. E aí eu perguntei para ela, e agora? Nós já podemos montar?
Não, porque já vai dar o horário e aqui é prédio, não pode fazer barulho. Eu falei, pois é, exatamente isso, tá vendo? Aí agora, né, eu vou ter que voltar, aí amanhã de manhã eu vou voltar aqui novamente, e era o que eu havia dito à senhora, que eu iria lhe entregar amanhã e já iniciar a montagem. Então, percebam com isso, né, que um ponto muito importante na questão da entrega chama-se prazo. Prazo de entrega. Fique sempre atento a isso, né? Sempre trate esse item da questão da entrega com muito cuidado, porque esse ponto de prazo de entrega é como eu falei ali no início, é um ponto de muita discussão, muita discussão entre os profissionais desse segmento, né, e o mercado como um todo, como os clientes como um todo. E esse item, ele gera, além das discussões, né, pode gerar inclusive alguns processos, como já foram gerados nesse segmento. Processos que partiram de parte dos clientes contra, né, os seus prestadores de serviço, no caso, os marceneiros ou profissionais desse segmento. E por quê? Pelo não cumprimento, né, do prazo de entrega. Esse é o principal item de discussão entre os profissionais desse segmento e o mercado. E o que acontece? Eu digo sempre assim, esse mercado é um mercado grandioso, ele oferece realmente grandes oportunidades para muitas pessoas, né? Ele está sempre oferecendo. É um mercado que, segundo informações, segundo dados do IBGE, são mais de 78 milhões de residências particulares. Isso significa uma infinidade, milhares de oportunidades para nós, profissionais da marcenaria moderna. Então, é um mercado que realmente proporciona isso. Mas o que acontece? Tem sempre muita gente entrando nesse segmento, mas que não ficam atentos, né, a alguns comportamentos que são essenciais para que você possa sobressair, para que você possa ter sucesso nesse segmento. E esses erros que esses profissionais novos no mercado cometem, né, eles acabam, entre aspas, maculando, ou seja, queimando o filme, vamos falar no popular, daqueles que já estão aqui no mercado há muito tempo. E aí cria-se de uma maneira em geral, tá certo? Uma rotulação, que marceneiro sempre atrasa, marceneiro é enrolado, que marceneiro é isso e aquilo, enfim. Então aqueles profissionais que estão entrando, né, eu sugiro que fiquem atentos a todos os passos, a tudo aquilo que realmente é importante nesse segmento, para que todos nós, de uma maneira em geral, né, possamos ser realmente beneficiados. E esse é o item principal de reclamação entre o mercado consumidor, o nosso mercado, e os profissionais desse segmento. Então, fique atento à questão do prazo de entrega. Se você disse que iria entregar dia 15, como foi o exemplo que eu dei, eu entreguei. Eu não disse que eu iria entregar e montar. Então aí, né, ela me pressionou e eu acabei também pegando ela pela palavra. Eu disse que iria entregar e realmente eu entreguei. Então realmente fique atento, observe realmente esses detalhes, tá certo? Porque o que acontece? Nós estamos lidando com sonhos dos nossos clientes. O sonho do cliente é uma casa nova, uma vida nova, móveis novos que vão fazer parte desse sonho. Às vezes a casa nem é nova, não é verdade? Às vezes a casa nem é nova, mas o sonho do cliente é novo. Ele sonha com uma nova casa, tá certo? Então a gente lida com isso. E dessa forma, a gente tem que ter realmente muito cuidado, nós temos que ser muito habilidosos, né, em determinados aspectos. Porque sonhos, planos, muitas vezes os clientes, eles não sabem exatamente aonde procurar ou quem procurar para realizar aquele sonho. E aí ele pede indicações às pessoas, indicações às lojas, aqueles que a gente já falou, né,
também aqui, que são os nossos parceiros, os indicadores. E elas pedem indicações, mas você só será indicado se você for referência. Se você realmente for referência, se você fizer realmente um bom trabalho nesse segmento, você será indicado. Se você não fizer, você não terá indicação. Então, eu costumo dizer que a gente só colhe aquilo que a gente semeia. Tá certo? Então, como é que você trata as questões dos prazos de entrega? Curioso que eu tenho também, né, assim como eu tenho aqui esse programa Nova Era da Marcenaria Moderna, eu tenho um programa também aonde eu faço, né? Meu programa é Almoçando e Aprendendo com Robert Coriolano. Então, todos os dias eu estou sempre ali ao vivo, falando, né, com aquelas pessoas que me seguem, aquelas pessoas que estão ali sempre interagindo e que são profissionais desse segmento também. E aí, num desses encontros ao vivo, uma das pessoas que estava lá comigo, ele me perguntou, mas existe uma fórmula para eu estabelecer, por exemplo, um prazo de entrega? Bom, eu disse a ele o seguinte, não é que exista uma fórmula, mas existe uma maneira, existe um passo a passo, existem regras que você deve seguir, existe um caminho a ser trilhado. Não posso chamar isso de fórmula, mas um passo a passo. Isso existe sim. Então, tem determinadas coisas, eu dizendo a ele, que você tem que realmente observar. Quando você vai fazer, né, a venda já propriamente dito, é porque você anteriormente, você já teve o contato com o cliente. Aí eu sempre chamo a atenção. Você fez bem o seu dever de casa. E o dever de casa qual é? É o briefing. E ali, naquele dever de casa, se você fez ele realmente muito bem, você percebeu a urgência, a necessidade do seu cliente. E aí, como é que você vende? Você vende atendendo soluções e necessidades dos seus clientes. É assim que a venda se dá, é assim que se faz venda. Então, se lá no briefing, como eu disse, né, é tudo um elo, são como se fosse corrente. A venda é o final, é a solução para o problema ou necessidade do cliente, mas existem passos anteriores. E se lá no briefing, você conversando com o cliente, percebeu que ele está com uma extrema urgência, o que você vai fazer? Você vai estudar muito bem esse seu projeto. E ver o tamanho do projeto, ver o volume dele e ver tudo o que você vai precisar fazer todo um estudo logístico, né, para poder atender aquele pedido, aquele projeto. E para mim é fácil, uma das disciplinas que eu leciono na faculdade é justamente logística. Então, é importante você realmente fazer um estudo logístico dentro da sua entrega. Então, perceba que a entrega, ela passa por todo um processo de quê? De planejamento. E é isso que eu disse a ele. É um princípio que ele permeia absolutamente todas as nossas ações. As nossas ações devem ser planejadas e não diferentemente a entrega. Lembra qual foi a primeira pergunta que eu fiz a você quando nós iniciamos o nosso programa hoje? Qual é a sua primeira preocupação quando nós falamos de entrega? Qual é a sua primeira preocupação na sua entrega? A minha preocupação é planejamento, é planejar absolutamente tudo que eu vou precisar para fazer a entrega daquele projeto. Absolutamente tudo. Então, por isso é importante você estudar antes o projeto, saber o volume, né, que você vai ter ali de material, ligar para os seus fornecedores com antecedência, por exemplo, para saber se aqueles revestimentos que o seu cliente pediu, se tem no mercado. Já pensou? Você fecha a venda,
O cliente fez a escolha daquele revestimento, levou um tempão escolhendo ali no mostruário. Fecha a venda, aí você vai ao mercado para comprar, não tem, está em falta. E aí, meu amigo? E aí? Aí começa aquilo que eu digo, né? Uso esse termo, começa aquele vava-vu, aquele para acertar, e aí são erros como esse, que comprometem, que impedem você de chegar aos níveis de 60k de faturamento por mês. Percebe quando eu digo que venda é consequência? Percebe quando eu digo que todo esse processo é como se fosse uma corrente cheia de elos e que se partir um elo, a corrente já não tem mais função? É exatamente isso. São esses erros, são ações como essas, né, que realmente podem te impedir de chegar a esses níveis de faturamento de 60k por mês. E o que é então que eu tenho que fazer, Robert, para reverter isso? É o que eu estou explicando, é o que eu estou falando. Planejamento é princípio e base para tudo, quase tudo da nossa vida. Nós temos que planejar, tá certo? Nós temos que organizar as nossas entregas. Então, você, por exemplo, você agenda, você tem uma agenda, uma anotação, um caderno, aonde você faz a anotação de todas as suas entregas. Como é que você programa isso? Você vai fazendo, vai fabricando e aí depois você não sabe, você está com 2, 3 projetos na linha de produção e você não sabe qual é que vai entregar primeiro. Como é que você se organiza? Como é que você faz essa agenda? É muito importante, né, você ter realmente esse ponto. Uma vez eu estava fazendo um projeto, fiz um projeto, né, na realidade, e aí era um projeto bem legal, um projeto muito bonito, e fiz absolutamente tudo, né? Aí produzi, entreguei, só que assim, né, logo no início a gente erra muito, é por isso que eu sempre chamo a atenção. Não são só acertos, eu tive muitos erros ao longo, né, dessa estrada, foram muitos erros, mas foram esses erros que me trouxeram grandes lições, grandes ensinamentos e o conhecimento, como eu disse, para, né, gerar essa metodologia que me permite ensinar e como faturar 60k por mês com móveis planejados. E um dos erros que eu cometi foi exatamente esse. Eu tinha feito, né, uma venda, e uma venda bem interessante, e que essa cliente era uma cliente muito influente, né? Ela é uma empresária bem sucedida, uma pessoa muito influente, morava, né? Morava não, mora ainda num condomínio de alto padrão aqui na minha cidade, e aí eu tinha todo o interesse do mundo em atender bem a ela. E aí eu peguei e processei, né? Eu fiz o projeto dela meio que a toque de caixa, meio que priorizando, porque era a minha primeira venda com ela, para impressioná-la, né? E depois que ela pudesse também me indicar para outras pessoas, visto, né, a influência que ela tem nesse mercado. E aí fiz, aprontei. No dia que estava determinado, porque eu tinha dado um prazo curto, né, para entregar, eu peguei e fizemos lá, tínhamos feito a pré-montagem, desmontamos todo o projeto, limpamos todas as peças, embalamos, separamos, enfim, fizemos tudo aquilo que deve ser feito para uma perfeita entrega. Contratei o frete, chamei o frete veio e aí nós carregamos e levamos para a casa da cliente. Já chegando próximo, falei, caramba, eu não liguei para a cliente para saber se ela está em casa ou se ela não está, para receber os móveis. Caramba, e agora? Aí eu peguei, comecei a ligar, né? E estamos chegando lá no condomínio da cliente, começando a ligar, liguei, até que já chegando já na portaria, porque aí não tinha realmente como entrar, aí consegui falar com a cliente. Aí ela disse para mim assim, poxa, mas o senhor não falou nada, o senhor não me ligou para confirmar a entrega agora, hoje.
e eu estou na minha fazenda e eu só volto no próximo final de semana. Aí eu falei, caramba, cara, e agora? Bom, e agora o que aconteceu, o que vai acontecer é ter que voltar com todo o material para a marcenaria, deixar o material lá estocado e voltar na próxima semana. Mas o que representa tudo isso? Isso representa perda de tempo, isso representa prejuízo, porque eu tive que pagar o frete para levar, aí o cara me cobrou, logicamente, o frete para retornar para a marcenaria. E aí depois eu tive que pagar frete novamente para voltar na casa do cliente, pelo simples fato de que eu não agendei as minhas entregas. Por isso eu perguntei a você, você agenda? Como é que você trabalha? Como é que você faz a agenda das suas entregas? Como é que você lida com isso? Você faz e comete esse mesmo erro que eu cometi no passado e que me serviu de lição e que hoje eu uso realmente de uma maneira muito efetiva e muito assertiva a minha agenda de entrega. É assim que você age também? Ou vai meio como eu fui, meio no vai da valsa, né? Dessa forma. É muito importante, como eu disse, então a agenda, que nada mais é que uma organização, que nada mais é que faz parte do planejamento. Então, o planejamento, ele deve ser realmente a maior preocupação, é a base de tudo, porque é a partir dali que eu vou realmente programar a minha entrega. E a entrega, ela começa a acontecer a partir do momento que o cliente assina o contrato. Se é que você trabalha com contrato ou que fecha a venda com você. A entrega começa a partir dali. Porque não pense você que entrega é simplesmente você entregar o produto. Não, é você entregar, é você montar, é absolutamente tudo. É a compra prévia do material, é todo aquele estudo logístico que eu me referi para você. Então, tudo isso é entrega. A entrega começa lá e a partir dali, quando o cliente assinou o contrato, o reloginho começa a girar. O reloginho começa a girar e já está contando contra você e a favor do cliente. Então, é muito importante que você realmente se planeje, que você realmente se programe, que você faça realmente essa entrega da forma correta. Teve uma vez que eu vendi um projeto, né? Eu sempre gosto de dar exemplos, porque é através dos exemplos que fica mais claro, talvez, né? A gente perceber o que é certo, o que é errado. E teve uma vez que eu estava fazendo um projeto, né? Executando um projeto de um dormitório, né? Era um dormitório de uma menina de 15 anos, 16, de 15 a 16 anos, né? E nesse dormitório tinha lá um roupeiro, né, um armário, ele todo tamponado, e as portas dos armários eram portas de correr com vidro reflecta. Então tinha toda aquela estrutura metálica e o vidro reflecta. E aí, no dia da entrega, nós tivemos lá um problema. E eu não estava acompanhando essa entrega, eu tinha outras coisas, outros clientes para atender. E aí o meu colaborador me ligou, nós estamos com um problema. Eu falei, qual é o problema? As laterais do roupeiro, né, não entram aqui no elevador de serviço e as portas com reflecta também não. E se a gente tiver que colocar, talvez possa quebrar alguma coisa assim. Falei, caramba, esse realmente é um problema. E aí eu fui correndo para lá. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, eu já falei, acho que já falei aqui outras vezes, sobre a importância da confirmação de medidas. De novo, um exemplo de que nada é solto, tudo é linkado. Mas o que tem a ver confirmação de medida com entrega?
É porque na confirmação de medida, você tem que confirmar as medidas do ambiente onde você vai montar, mas você tem que observar absolutamente tudo, as portas de passagem. Se eu levar um móvel já, por exemplo, pré-montado, será que ele vai passar pela porta? E depois eu vou ter um roupeiro, que eu tenho uma lateral que vai até o teto e não vai caber no elevador de serviço, mas eu medi o elevador de serviço antes. Entende como é que tem realmente tudo a ver? E eu não percebi isso, né? Eu não vi isso e eu acompanhei essa montagem, essa confirmação de medida, tá certo? E eu não atentei para isso. Isso já tem tempo, porque depois as lições, como eu disse, elas nos servem, né, de experiência. Bom, nós não conseguimos colocar no elevador de serviço, mas ainda assim nós tentamos. E ao tentar colocar a porta com vidro reflecta, ela teve que dar uma torcidazinha. Quando ela deu aquela torcida para a gente tentar encaixar, para fechar a porta do elevador, foi aquele tec. Nossa, cheguei, eu tremi, falei, caramba, isso mesmo, deu uma trincada lá no vidro reflector. Bom, eu tive que, logicamente, voltar, refazer essa porta, e aí aquele desgaste com o cliente, é tempo, é tudo, né? Fora o prejuízo, logicamente. E aí depois, realmente eu medi e vi, ó, é muito complicado, mas o elevador social, ele permitia, ele era maior. Aí eu tive que negociar com o síndico do condomínio para que ele me permitisse utilizar o elevador social para subir o material. Então, isso é muito desgastante, isso realmente leva, né, tempo, dá trabalho, dá prejuízo. Por quê? Porque você não atentou para um detalhe. Se o elevador, por exemplo, comportava, né, todas as peças lá. Então, essas observações que eu chamo de observações prévias, também vão estar linkadas com a questão da entrega. Então, é isso que você deve fazer. Eu sempre digo, né, tenha olhos de lince. Olhos de lince. Lince é um gato, é um felino que tem uma visão espetacular. É dos raros gatos que ele consegue caçar à noite, em função da sua visão privilegiada. Então eu sempre brinco e digo assim, tenha olhos de lince, ou seja, enxergue mesmo que no escuro. Procure enxergar absolutamente tudo, cada detalhe realmente é importante. E isso também depois vai se refletir lá na sua entrega, tá certo? Então, pontos como esses, né? E você agendar com o cliente, como eu chamei agora há pouco, você fazer o planejamento, né? Agendar já teve esse exemplo agora que eu dei, teve outros também de ter aprontado e ter, né? A esse sim, eu ainda entrei em contato com o cliente, mas ele simplesmente esqueceu e no dia eu acabei não ligando e depois ele me disse que ele só poderia estar, ele estava viajando, só estaria no final do mês. Ele próprio esqueceu, né, da montagem dos seus móveis. Então é sempre muito importante, tudo na realidade está linkado. É como eu disse, é um jogo de quebra-cabeças. Quando você vai fazer, né, a sua montagem, a sua entrega, o que você vai fazer? Você vai ter lá aquele seu passo a passo, né? Seu passo a passo dentro do seu processo. Você vai fazer a pré-montagem na sua marcenaria, depois você vai desmontar, depois você vai limpar todas as peças, depois você vai embalar todas as peças para não correr risco, né, de que tenha risco nas peças. Você vai fazer a contratação do frete, enfim, você tem uma série de ações para fazer e tudo isso tem que ser planejado, tudo isso tem que ser programado, tudo isso tem que ser organizado. Então, esse é o principal questão aonde você deve realmente se preocupar. Planejamento, organização, que são princípios que você deve ter sempre, tá certo? Mas isso aí não compete à área administrativa. Se você tiver dentro da sua empresa, for uma empresa de grande porte, ok, pode até ser. Mas se não tiver, é você que vai ter que se preocupar
com isso também. Então, quais são os benefícios, né, que eu tenho quando eu faço tudo isso? Quais os benefícios que eu tenho de fazer uma programação perfeita de uma entrega? Redução de custo, redução de tempo, aumento em consequência, né, aumento de lucratividade ou manutenção da lucratividade a partir daquilo que eu imaginei. E o que eu tenho, né, o que eu perco se eu não fizer tudo isso? Exatamente o oposto. Você pode perder uma boa imagem diante do seu cliente, você pode perder tempo, você pode perder dinheiro, você pode perder uma série de coisas, tá certo? Então são esses os pontos que eu queria abordar aqui com você. Mas tem um que eu deixei para o final. Eu gostaria de saber se você, profissional, você que já é profissional desse segmento já há muitos anos, você que é marceneiro, ou mesmo você que está entrando agora para esse segmento, como é que você pensa na finalização para fechar a sua entrega? Como é que você faz? Aí a entrega, sim, já propriamente dito, o projeto já montado, como é que você entrega ao seu cliente? Você tem um termo de entrega, por exemplo, um documento onde você descreve absolutamente tudo o que foi feito, tudo o que foi entregue ao seu cliente. E aí, ao assinar esse documento, o cliente está ciente e concordando que tudo aquilo que você entregou está correto, que você entregou o projeto conforme ele foi, né, executado, você entregou dentro do prazo, que os padrões de qualidade foram preservados. Enfim, quando o cliente assina isso, você já tem uma garantia de evitar, por exemplo, discussões futuras, tá certo? Então, essas aí foram as nossas observações, foram as dicas no programa de hoje, entrega e a sua importância, e mostrar a você como fatores como esse acabam interferindo ou pode interferir se você não trabalhar de forma correta para que você possa alcançar os níveis de 60K por mês de faturamento, ainda que sem marcenaria e mesmo começando do zero. Então, toda essa experiência, né, todo esse conteúdo que eu trago aqui, esse conhecimento para você, sempre disponibilizando aqui nesse nosso programa Nova Era da Marcenaria Moderna. Então, até um próximo capítulo.